Hoje já vejo rostos mais felizes, mais alegres, com sorrisos. Deve ser pelo sol, não é? A gente logo com o sol, com a luz faz-nos sorrir. Amém? Quem é a luz? É Jesus. Logo, a nossa luz é Jesus, não é preciso vir esta luz para sorrirmos. Nós podemos sorrir todos os dias. Jesus está connosco. Amém? Amém. Eu vou convidar a igreja para se colocar de pé e antes de iniciarmos o nosso louvor, vamos dar uma oração. Vou convidar a irmã Alzira a fazer uma oração pelo clamor do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja esta manhã. Amém? Pai, estamos na tua presença, Senhor, e graças a ti, Senhor, amado Deus, por tudo, Senhor, amado Pai, que já nos deste nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nos levantamos, acordamos, despertamos, Senhor, e temos este propósito, Senhor, de estar na tua presença nesta manhã, Senhor. Cobre-nos com o teu sangue. Se há algo em nós, Senhor, que nos impede de entrar no santo dos santos, que tu venhas com o teu sangue purificar, limpar, ó Senhor, para que nós que temos o nosso louvor não apenas no lábios, mas de coração, Senhor. Pai, queremos estar aqui com gratidão, com ações de graças, Senhor, por tudo que tu és, por tudo, Senhor, que tu fazes, estás fazendo e que ainda vais fazer, Senhor, no nosso mundo. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios, Senhor, que até aqui nos tens ajudado. Em nome de Jesus. Neste dia feliz, eu marquei um encontro com Deus. Estamos aqui esta manhã, marcámos um encontro com o nosso Deus. Mas quando formos para as nossas casas, ou neste caso a mim, para o meu trabalho, eu posso marcar um encontro com Deus. Em todos os momentos. Não é só preciso virmos marcar aqui a casa do Senhor. Mas precisamos, como corpo, como sua igreja, nos reunir mais e mais na casa do Senhor, sempre que tivermos a oportunidade. Amém? Amém. Eu marquei um encontro.
E pela sua graça, podemos gozar desta paz. Amém. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É onde nós podemos realmente gozar da sua paz verdadeiramente. É onde nós podemos sentir verdadeiramente este grande amor. É onde nós podemos sentir verdadeiramente a alegria. O versículo 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados. Se esta manhã ainda não se sente completamente transformado, ou até já se sentiu, mas neste momento está mais desvanecido, deixe o Espírito do Senhor entrar na sua vida, de maneira a realmente experienciar esta liberdade. Só somos livres quando estamos com o Senhor. É quando nós sentimos aquela paz, independentemente dos momentos em que vivemos, em que estamos a passar, independentemente dos problemas. O Senhor também não nos prometeu que íamos ter uma vida fácil, ou que ia ser um mar de rosas. Mas podemos experienciar realmente a sua paz, o seu amor, esta alegria que não vem do mundo. E Espírito, que desces como fogo, realmente possamos deixar o Espírito do Senhor queimar na nossa vida, arder-se no nosso coração. Porque é isto que estamos a precisar, irmãos. Deixar o Espírito do Senhor arder no nosso coração, queimar, para experienciarmos algo novo. Espírito, que desces como fogo. Não é este? Técnico. Amém. Deixe o Espírito do Senhor entrar esta manhã na sua vida. Não deixe passar do hoje, não deixe passar do agora. Abra o seu coração ao Senhor esta manhã. Oceano do Espírito.
Senhor. Oh, Senhor, que nós Não diga que não é para mim, eu não preciso, eu já estou bem. Nós estamos a precisar. Nós estamos a precisar que o Espírito Santo nos enche. Até realmente o nosso cálice transbordar da presença do Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Vamos mais uma vez cantar apenas Espírito, Espírito. Mas diga ao Senhor, não diga só palavra. Diga ao Senhor, todo o coração, com todo o seu ser. Renda-se ao Senhor. Espírito, Espírito, que deixes como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que deixes como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que deixes como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Possamos realmente voltar a sentir aquela chama no nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, Aquela chama que queima, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Nós estamos a precisar de ser despertados, Senhor. Do sono, Senhor. Do esfriamento, Senhor. Estamos a precisar voltar a sentir, Senhor, aquele amor, Senhor. No nosso coração, Senhor. Esta chama, Senhor, que queima de maneira que nada nos separa, Senhor, do Teu amor. Nada nos separa, Senhor, da Tua presença, Senhor. Nem homens, nem problemas, Senhor. Nada, Senhor. Enche-nos, Senhor. No nome de Jesus. Vamos continuar a louvar ao Senhor, nosso grande Deus, aquele que nos consola, o Príncipe da Paz. Possamos exaltar o seu nome, não só com as nossas vozes, o nosso ser também, não só aqui na igreja, mas também lá fora, nas nossas casas, no nosso dia a dia. Príncipe da paz.
Precioso és para mim, eu te exalto, Cristo, meu Rei. Eu te exalto, és tudo em minha vida. Precioso és para mim, eu te exalto, exalto Cristo, meu Rei. Exalto Cristo, meu Ele é tudo para mim e para si. Amém. Ele é tudo. Tudo. Não há como Ele. Não há como o nosso Deus. Por muito que queiram ou que o homem tente ser Deus, não consegue. Vamos terminar o nosso louvor. E eu me rendo. Vou voltar a dizer: renda-se ao Senhor. Amém. Não deixe que Jesus esteja à porta do seu coração a bater lá de fora. Deixe Ele entrar. Não sei porque eu volto a dizer, mas só o Senhor sabe como está o coração de cada um esta manhã. Como está a sua vida. Aleluia.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Glória. Passa a palavra. Para que o vento do seu espírito, para que o vento do seu espírito possa soprar e sutil efeito nas nossas vidas, é preciso, eu vou eliminar esta palavra, é necessário que observemos esta palavra. Esta palavra. Vamos ouvir a palavra. Vamos, antes de passar a palavra ao pastor Cristina, vamos dizer juntos esta palavra. Põe uma palavra de Deus em prática e não se contentem em ouvi-la, porque deste modo enganam-se a si mesmos. Vamos ouvir a palavra. Vamos praticar a palavra. Se praticarmos a palavra, nós nos rendemos. E deixamos que o vento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu queria lhe amar, pastor Luciano. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com nós. É um prazer estar com vocês, uma honra. E creio que você tem realmente já. Eu não contabilizei, mas já é se calhar já vai com os anitos. Nós estamos nesta comunhão que nos dá prazer e não só. Acho que é esta a vontade de Deus, porque o Senhor manifesta-se na união, na unidade da sua igreja. Amém. Desde já desejo bom ano para todos. É o primeiro dia que estou a estar, não é? Bom ano para todos e que realmente o Senhor continue a fortalecer os vossos corações. Continuem firmes e fiéis, porque desta forma iremos todos juntos alcançar aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Para isso Ele veio, para nos dar a vida eterna. Amém? Meus amados, vou dizer uma coisa. E os irmãos não me levem a mal, mas eu estou num dilema, porque eu tinha duas mensagens para dar e eu quero dar as duas. A não ser que os irmãos não se importem e fiquem aqui até ao meio, até ao ponto. É porque o que nós ouvimos hoje toca exatamente nos dois pontos. Toca exatamente nos dois temas. Um era para aqui, outro era para lá para São Roque. E vamos começar
por abrir a palavra em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Eu vou fazer oração. E certamente o Senhor me irá dirigir para que a sua palavra realmente faça efeito, a sua palavra realmente venha ao encontro da necessidade de cada um. Senhor Deus bendito, damos-te graças, Senhor, por este período maravilhosíssimo louvor, onde podemos exaltar o teu nome, onde podemos glorificar, onde podemos realmente manifestar o mais profundo dos nossos corações, Senhor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento daquilo que tu representas para nós e que sem o teu Espírito Santo nós não somos nada. Neste momento quero entregar a ti, Senhor, estes momentos de transmitir a tua palavra e peço, Senhor, que me dirijas para que os nossos corações, ao sair daquela porta, Senhor, possam ser realmente cheios, mas as nossas mentes também, ficar bem marcada a tua palavra, bem calcada, Senhor, nos nossos corações, para não nos esquecer, e nas nossas mentes, para não nos esquecermos dela, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos então para abrir a palavra em 1 de Samuel capítulo 7. Não sei se já tinha dito o capítulo. Capítulo 7, verso 2 ao verso 12. Sucedeu que naquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos e os tarotes, e preparai o caminho, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo depois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus pelejaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trevoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até baixo de Bet-secar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e sangue, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, irmãos. Nós temos na entrada deste novo ano nós, por norma, creio que os irmãos já o fizeram como igreja, não é? É sempre um momento de reflexão, um momento de que nós fazemos sempre um balanço. É sempre um momento de memória, olhamos para trás, olhamos para aquilo que o Senhor fez, e é um momento de expectativa,
pela fé naquilo que o Senhor ainda irá fazer connosco. Eu creio nisto. Olhamos para trás, olhar para trás o que é que nós, eu pelo menos posso dizer e vejo e creio, não tenho dúvidas que os irmãos também ao fazer esta análise o farão, chegam a esta conclusão. O que nós temos experimentado, os livramentos que Deus nos tem dado, vão para além, muitas das vezes, do nosso entendimento. Então, nós olhamos para trás e reconhecemos livramentos. Nós olhamos para trás aquilo que o Senhor tem feito e o Senhor tem-nos cuidado, tem cuidado de nós. Nós conseguimos ver cuidados de Deus. Nós olhamos para trás e conseguimos ver a fidelidade do Senhor. Amém? Nós olhamos para a frente, o que é que nós vemos? Meus amados, nós para a frente precisamos de olhar com esperança. Olhamos para a frente e os nossos olhos devem ser postos pela fé. E sabendo que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui nos irá continuar a sustentar e nos irá continuar a conduzir. Amém. Meus amados, nós vemos ali pelo texto bíblico. O povo de Israel levantou uma pedra em memória para declarar que Deus esteve presente. E vamos analisar este texto. O que é que aconteceu? Aquele povo vivia afastado. Aquele povo vivia rebelde. Aquele povo vivia em pecado. Aquele povo tinha no seu meio balins, tinha no seu meio astarotes, servia outros deuses. E sabem, e se nós, olhando para trás, conseguimos ver a fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus continua, mesmo nós, sobre as nossas vidas, mesmo nós sendo infiéis. Aquele povo, o que é que viu? Aquele povo teve que levantar uma pedra, levantou uma pedra para declarar que Deus estava presente. Tomou o verso 12 Samuel uma pedra, mas para isto acontecer há um contexto. Para isto, até isto acontecer, há um contexto que vamos lá chegar. Mas em determinado momento Samuel pegou numa pedra, a pôs em Mispa, entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados, nós precisamos muitas das vezes levantar memoriais na nossa vida, pedras, para nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor tem feito por nós e em nós. Nós precisávamos, se calhar, cada vez mais, não é qualquer tipo de pedra de idolatria, mas na nossa fazermos lembrar-nos, que seja de lembrete, lembrança, tantas coisas que o Senhor nos tem feito. Que hoje, que neste culto, que nesta mensagem, se possa pegar na palavra e ela servir deste memorial. E nós possamos nos lembrar, nós possamos declarar que não caminhamos sozinhos. Você crê nisto? Amém. Amém. Não faça isso. Vamos refletir em 3 verdades que nos ajudam a atravessar a nossa caminhada, este ano que se aproxima, este ano que já iniciou, com fé. O passado testifica a fidelidade de Deus. Nós já vemos este verso 12. Eles levantaram uma pedra e eles podem ver que mesmo eles sendo infiéis, Deus permaneceu fiel. Sabem porque é que isto aconteceu? Porque o socorro de Deus, sabem quando é que veio o socorro de Deus? Isto veio porque eles estavam em guerra, ou seja, eles foram atacados. Eles podiam ser mais uma vez derrotados. E esta pedra simboliza que houve uma vitória. E sabem porque é que
veio, houve vitória. O socorro de Deus veio quando o povo serviu ao Senhor. Verso 3 e 4, nós vemos: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos, e preparai o caminho, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de si os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Meus amados, vamos abrir aqui um parênteses. Vamos pensar como é que temos servido ao Senhor. Sabem, nós vemos aqui no texto que eles, para servir ao Senhor, foi preciso retirar aquilo que impedia, com as suas vidas, com as suas atitudes, de servirem ao Senhor. Havia empecilhos que estavam nas suas vidas e eles não conseguiam servir ao Senhor. Se calhar diziam que amavam ao Senhor, se calhar até diziam que serviam ao Senhor, mas aqui há um pormenor extraordinário, profundo, que nós conhecemos, que Deus não partilha a sua glória com ninguém. E aqui, vemos aqui que eles passaram a servir, reparem nesta palavra de duas letras, só ao Senhor. Isto deve-nos trazer à reflexão uma coisa: como é que nós estamos? Como é que nós servimos ao Senhor? Se calhar nós dizemos: eu sirvo ao Senhor. Eu fui alcançado pela sua misericórdia, pelo seu amor. Eu sirvo ao Senhor. Mas nós teremos nós com bailinhos na nossa vida extraordinários. Os irmãos, não fiquem chocados. Os irmãos dizem: então nós não seguimos imagens, não seguimos, nós só cremos no Senhor, nós só adoramos ao Senhor. Que impedimentos, que bailinhos, que estarotes nós temos na nossa vida. TikTok, Instagram, Facebook. Ui. Doeu, não doeu? E isto podia ser muito maior. Então, para os jovens sabem muito mais. Programas de televisão, tanta coisa. Redes sociais, com tanta coisa. Mas pode haver outras áreas da nossa vida. A preocupação cega, muitas das vezes, de aumentar as contas bancárias, quando tanta informação no mundo é importante, tens que ter mais, tens que ter mais, tens que ganhar mais, tens que guardar mais. E nós vemos na palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus, que nós devemos entesourar tesouros nos céus. Eu peço desculpa se estou a ofender alguém, mas devemos de ter isto em consideração. Meus amados, nós vemos ali que o povo alcançou a vitória. Deus guardou-os a eles naquela batalha e tem-nos guardado a nós. E nós nunca vencemos uma batalha sozinhos.
Nós nunca conseguimos vencer uma batalha sozinhos, se Deus não for connosco. Área espiritual e muitas outras áreas. Meus amados, se calhar na sua vida muitas vezes que houve lágrimas, naquele povo houve lágrimas. Naquele povo eles recorreram, sabem a quem? Samuel. Eles recorreram. Eles foram ter com Samuel. E Samuel diz para os Cristo ter vitória. O que é que nós ouvimos nos últimos cânticos? Não sei se foi o último. Eu me rendo. Eu me rendo. A minha pergunta é, eu não quero ferir qualquer tipo de suscetibilidade, mas eu pergunto, eu me rendo aonde? E quando? Só podes tu a cantar. Menos mal. Mas Deus quer muito mais. Quer que nós possamos viver uma vida rendida a Ele constantemente. Amém. Disse Samuel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de entre vós, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Ele tem poder para nos livrar da mão dos nossos inimigos. Meus amados, nós hoje, quando vivemos, ao nosso viver, sempre podemos ter quedas. E muitas das vezes, o que é que, em determinados momentos, nós sentimos peso, sentimos acusar a nossa consciência de que eu não devia ter feito aquilo. Ainda bem que temos consciência. Então, de alguma forma, nós sentimos que há ali uma acusação, mas sabem, quando há arrependimento, o passado não nos acusa. Quando há uma verdadeira entrega nas mãos de Deus, nós podemos até reconhecer que erramos, mas estamos de olhos erguidos para continuar a caminhada. Amém ou não? Amém. Meus amados irmãos, Deus testemunha a fidelidade divina. Sabem, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós podemos olhar para trás e podemos ver e confessar e abrir os nossos lábios e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Reconheça com gratidão Obrigado, Jesus. tudo o que Deus já fez. Amém. Meus amados, em termos presentes, o presente chama-nos à consagração. E quando nós nos entregamos e queremos ser consagrados, não há possível consagração sem primeiro haver arrependimento. Humilhação diante de Deus. Não pode haver consagração se não houver confissão de pecados. Mas quando isto acontece, nós podemos experimentar o manancial, o rio de águas que brota do trono de Deus. Nós podemos experimentar realmente o que é viver na plenitude do Espírito Santo. Ezequiel, não vamos lá, mas fala-nos de que em determinado momento o profeta foi chamado e disse, bem, e então o que é que ele fez? Ele caminhou e a água dele pelos tornozelos. E ele caminhou e, ao algum tempo, a água passou pelos joelhos. E depois a água já dava pelos lombos. Mas depois a água já dava. Ele já não conseguia controlar as correntes. E muitas das vezes nós conseguimos sempre controlar as correntes. E nós queremos controlar. E nós queremos controlar. E nós precisamos de ser controlados pelo Espírito Santo. Antes de Israel, antes da vitória, Israel precisou alinhar o seu coração, tirar tudo o que ofende a Deus. O presente chama-nos então à consagração, que nós possamos fazer isto, tirar tudo,
alinhar o nosso coração. O novo tempo exige um coração renovado. Um coração renovado. O novo tempo, a cada dia, nós precisamos de ter um coração renovado. A cada dia, nós precisamos de tirar tudo aquilo que impede de servirmos só ao Senhor. Meus amados irmãos, há uma diferença de servir ao Senhor e servir só ao Senhor. Vocês estão a entender? Há uma diferença. Eu sirvo ao Senhor. Mas o Senhor quer que nos sirvamos só a Ele. Deus age. Mas por este texto nós vimos que Deus agiu. Vemos ou não vemos? Deus deu livramento àquele povo. Aquele povo certamente não teria as melhores armas, não estariam bem preparados, mas Deus não os deu. Mas confiaram no Senhor, tiveram a arma mais importante, a fé, confiaram no Senhor, e o Senhor prejudiou por eles, trouxe uma trovoada, ficaram entalados em lama, ficaram lameados. Eles não conseguiram mais bem lutar. E o Senhor conseguiu a vitória do seu povo. Deus agiu, mas para Deus agir, Deus age onde há uma verdadeira entrega. Vocês compreendem isto? Para Deus agir, para Deus sair em seu socorro, houve uma verdadeira entrega. Sabem, nós às vezes olhamos para a história de Israel e pensamos, dizemos mesmo, é um facto que povo rebelde. Um povo que Deus fez tantos milagres, estava sempre a abençoá-los e eles sempre a cair em pecado. É ou não é? Mas sabem o que é que eu vou dizer a seguir? É que nós não somos diferentes. Às vezes pensamos que somos superiores, que somos bem, não? Somos intocáveis, nós somos melhores. Como aquele povo que tinha um privilégio de conhecer a Deus. Aquele povo que tinha um privilégio de Deus saírem os profetas, de verem tantos milagres e maravilhas, constantemente colocavam outros deuses entre eles, entre o seu coração e Deus. Isto serve de advertência, serve de figura para a igreja de hoje. Nós não somos diferentes. Que deuses temos colocado entre nós e o nosso Deus? É preciso tirá-los. Que nós possamos viver totalmente, de forma a entregar totalmente o nosso coração a Deus. Meus amados, o futuro está seguro nas mãos do Senhor. Nós, como todo, nisto. O nosso futuro está seguro nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Até diante da morte, diante do que for. O nosso futuro está diante do Senhor. Em Provérbios 16:3 diz o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, o que é que nós precisamos? Estabelecer. Os nossos pensamentos serem estabelecidos na medida de que honre a Deus, que honre a palavra de Deus, que glorifique o nosso Deus, que nós possamos ser estabelecidos dentro do caminho que é estreito, mas é aquele caminho que nos irá levar à vida eterna. Meus amados irmãos, confiamos no Senhor. Quem confia no Senhor não caminha às cegas. Nós sabemos para onde vamos. Sabemos a quem devemos seguir. Amém ou não? Amém. Sabemos quem é que vai à nossa frente para nos abrir o caminho. Sim ou não? Amém. O que é que diz a palavra? Qual deve ser a nossa atitude? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Deus prepara o caminho, mesmo antes de darmos o primeiro passo. Mas há uma diferença se vamos dar o primeiro passo e dizendo ao Senhor: cuida do meu pé para ele não torcer, ou dizemos nada e caminhamos. E depois, quando estromingar o pé, quando ele cair, nós vamos lembrar: ui, eu dei este passo sem consultar o Senhor. Deus prepara o caminho. Sujeitemos a Ele constantemente os nossos caminhos, os nossos desejos, os nossos propósitos. Que o nosso coração esteja constantemente sujeito a Ele. Amados, os irmãos cuidam, creem que o futuro pertence a Deus. E nós estamos nele. Nós queremos que Ele cuide dos seus. Amém? Vamos ver a palavra. Hoje vamos fazer como os bereanos. Vamos ler algumas passagens que creio que são muito importantes. 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7 diz o seguinte: verso 6: humilhai-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não sou eu que estou a dizer, o Senhor cuida de nós. É promessa da sua palavra. Amém? Ele promete cuidar de nós. Salmo 23, 1 a 3, eles sabem de cor, não é? O Senhor é meu pastor, nada. Deitar-me paz, Deus faz. E ele nessa mentalidade. Proteger a minha alma, não é? Ele cuida de nós. Amém? No Salmo 121, Salmo extraordinário também nisto. Podíamos ir ao 32, ao 33, mas também serão muitas passagens. Salmo 121. Mas é bom nós olhar para a palavra e pegar na palavra e dizer: eu tenho aqui uma promessa extraordinária que Deus comigo, que Deus me ama. Vamos nós agarrar as promessas de Deus. Amém? Vamos ficar com as promessas de Deus. 21, 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não pode dormir. Nós podemos dormir. Nós, como igreja, não sabemos bem às vezes em que, comparando com a parábola das 5 ovelhas, somos das que estamos com mais azeite ou menos azeite. Se considerarmos que temos com menos azeite, vamos encher com azeite, vamos encher do Espírito Santo. Precisamos navegar. Nós dissemos que eu navegarei no oceano do Espírito. Para isso precisamos de nos arrepender, converter, render, e Ele fará descer. Amém? Ele fará descer, Ele desce. A sua glória desce até nós, a sua presença desce até nós quando nos rendemos. Nós podemos tirar ali uns minutos e ficamos ali adormecidos. Mas aquele que nos guarda não consegue fazer isso. Ele não consegue dormir. Ele nos ama tanto. Ele nos quer tanto que não quer que a gente nem sequer escorregue. Quanto mais caia.
Temos aqui a promessa: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te esconderá. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Em Mateus 6, estamos ao Novo Testamento. Esperei isto a terminar para não demorar muito. Mateus 6, 30 e 31, nós vemos assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, ou de todas estas coisas. Mas queremos viver na dependência de Deus. Buscai ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia. Vamos realmente aprender a confiar no Senhor. Confie no próximo ano, confie ao Senhor cada dia da sua vida com fé e com descanso, porque é Ele quem cuida de nós. Amém? Amém. Ele é quem cuida de nós. Meus amados, para concluir, algumas frases que não podem ficar gravadas na nossa mente. Não é, hoje não é um texto corrido, pequenas frases, mas que nos devem ficar gravadas no nosso coração e na nossa mente. O Deus do passado permanece agora, aqui, permanece no presente. Aquilo que nós podemos pensar é Deus do passado, Ele não tem idade, Ele é eterno. Ele permanece presente para cuidar de nós. E este Deus do presente, este Deus que cuida hoje de nós, é o mesmo Deus que estará connosco no futuro. Amém. Estará connosco no futuro. Estará connosco a cada dia da nossa vida. Passarmos por onde passar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É bom confessar isto, não é? É bom dizer isto. E eu pergunto: e viver é assim tão bom? Custa ou não custa? Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Custa ou não custa? Dói ou não dói? Mas podemos usar estas palavras. Uma coisa é doer, uma coisa é custar. E depois é aprender a confiar, viver com fé ou deixar de confiar. Muitas das vezes, às vezes nem são coisas tão dolorosas assim. E surgem no coração e na mente das pessoas, às vezes, desculpas para criticar, para apontar o dedo, para julgar o irmão. Meus amados, o que nós precisamos é de aprender a amar de forma incondicional, perdoar de forma incondicional. Nós precisamos de saber que o nosso Deus está no dia de amanhã, mesmo que nós passamos pelas situações mais angustiantes que sejam. Mas preparemos-nos para que nesse dia, nessas alturas, nós não
não deixemos de confiar no Senhor, ou não desviemos o nosso olhar para as circunstâncias e possamos aprender a confiar nele, manter a nossa fé nele. Será que vamos fazer isso? Esperemos que sim. Amém? Que o Senhor dê força para isso. Amém? Entramos neste novo ano não andando em promessas humanas. Meus amados, se nós fosse olhar para as promessas humanas, eu não sei como é que nós estaríamos. Bom, estaríamos como os outros, no mundo, não é? Perdidos. E então a estabilidade do mundo cada vez pior, está pior. Na minha forma particular de pensar, há de haver ainda dias piores. Isto não está para melhorar. Todas as conjunturas, as nações, tudo o que está a acontecer, mas nós vamos permanecer fiéis. A nossa fidelidade deve estar no Senhor. E vamos nos lembrar que Ele é fiel até ao fim. Amém? Amém? Que cada passo seja guiado por Ele. Que cada decisão que nós queremos tomar seja consagrada. Que seja entregue. Que seja o Senhor toma posse. Dirige cada situação. Que cada dia seja vivido na presença do nosso Deus. Amém? Meus amados, se até aqui Ele nos ajudou, e daqui em diante, o que será de nós? Bom, pela palavra de Deus, nós podemos dizer: Ele continuará a nos ajudar, Ele continuará a nos conduzir, Ele continuará a nos guiar, porque Ele é fiel. Amém. Seja abençoado. Amém. Cada irmão, muitas vezes para todos, fora Entre muitas palavras que nós ouvimos nesta mensagem, algo que ficou muito agravado no coração, quando o nosso querido irmão deu desculpa, quando perguntou acerca dos palaíns ou de astarotes. Deixem dizer-lhe que palaíns e astarotes no tempo eram deuses da natureza, cananeus. E Baal era o deus da fertilidade, e Astarote era a deusa do amor e da guerra. Na verdade, hoje nós temos outros Astarotes e outros Balaíns. Os mesmos. Isto de outra forma. Serve só de um pequeno testemunho. Não me importa que alguém critique. Mas há um grande armazém de vendas online que eu compro, se nós queremos, não vou dizer aqui, vou fazer publicidade, e na aplicação desse armazém há alguns entretenimentos. Eu confesso que estava a ficar preso àqueles entretenimentos, porque com aqueles entretenimentos íamos ganhando alguns euros para fazer descontos noutras compras. E esta semana o Espírito Santo diz assim: estás preso demais a isso. É perigoso. Acabou. Era um astarote, podia ser um palainho. Confessem-nos. Por isso, quando o irmão pergunta sobre os TikToks, sobre as redes sociais, que nos prendem tão bem. E digo-vos, já tem havido algumas pessoas que têm tido acidentes e a caminhar assim. Desculpem-me fazer este gesto, mas é assim. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. Nós hoje tivemos uma mensagem que nos deve levar a ponderarmos. De facto,
naquele comportamento daquele povo, que chegou a uma altura da vida daquele povo, que tinha uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. E nós hoje temos isto no Santo. Portanto, meus queridos irmãos, nós temos todos os motivos para, sim, cada dia nos arrependermos, nos rendermos ao Senhor e deixar que o seu Espírito seja Ele o controlador das nossas vidas, das nossas emoções. Guardemos então esta mensagem, mais uma, nos nossos corações, para que possamos caminhar sempre nesta carreira de fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos ficar. E eu creio que todos nós conhecemos aquele livro. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande. É um Deus fiel. Ele tem sido fiel. É fiel. E nós temos que ser também fiéis ao Senhor. Tua fidelidade é grande. Ele nunca nos faltou com nada. Nunca falhou com nada. Por isso, é beleza que a pedra de ajuda. Quem é a pedra de ajuda? Tem, irmãos. Tem a igreja. Quem é a pedra de ajuda? É Jesus. Portanto, nós podemos dizer, é beleza. Até aqui nos ajudou o Senhor. E acrescentamos, e sempre nos ajudará. Por isso Ele é fiel. E grande é a sua fidelidade. Vamos cantar este corinho em atitude de gratidão, em atitude de conhecer que, na verdade, nós também precisamos de ser fiéis a Ele. Tua fidelidade é grande. Reconhecermos, na verdade, que Tu és um Deus grandioso. E como disse, Senhor, Teu servo e Pai, olhando para a Tua palavra, onde dizes que és o Deus do passado, mas és o mesmo Deus hoje. De facto, o Deus que foste com aquele povo, és o mesmo Deus hoje que estás connosco. E és aquele mesmo Deus, Senhor, que nos vais receber para gozarmos da vida eterna. Senhor, esta caminhada muitas vezes, Senhor, é tão difícil. Muitas vezes, Senhor, esta caminhada, Senhor, nós encontramos, Senhor, tantos adversários no nosso caminho, que na verdade, como ouvimos a Tua palavra, muitas vezes até chegamos a descampar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Mas para que nós possamos, na verdade, alcançar a Tua misericórdia, a Tua ajuda, essa pedra de ajuda, Senhor, precisamos muitas vezes também de reconhecer que erramos muitas vezes, que desviamos muitas vezes o nosso olhar, Senhor. Quando Tu no passado dizias que não olhem, o Teu povo não devia olhar nem para a esquerda nem para a direita. E hoje Tu dizes à Tua igreja para olharmos firmemente o autor e consumador da nossa fé,
Ajuda-nos então, Senhor, a ter este Jesus como o nosso farol, a nossa pedra de ajuda. Senhor, guarda daqueles que tu compraste com um preço muito alto. Guarda a nossa descendência, Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos queridos idosos, Senhor, que estão nas suas camas, nos leitos, Senhor. Guarda-os, Senhor, conforta-os, consola-os, Senhor. Não os abandones nesta hora difícil, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, esta forma de te pedir por estes nossos queridos. Que muitas vezes, Senhor, estão nos seus leitos, nem têm noção, de facto, na situação em que estão, Senhor. Mas ajuda-os, Senhor, e guarda-os, Senhor, até ao dia, Senhor, do teu encontro, ou do seu encontro contigo, Senhor. A nós outros, Senhor, nós queremos pedir uma bênção, Senhor, que vamos agora, Senhor, para as nossas casas, para os nossos lares, vamos continuar a viver a nossa vida, Senhor, mas não nos vamos esquecer, Senhor, que Tu és fiel para connosco. Esta semana, Senhor, o Teu servo Daniel completou mais uma primavera de vida, Senhor. Que Tu possas abraçar a vida do Daniel. E que não só a vida do Daniel, mas a sua casa, Senhor. A sua casa. Abençoa. Traz, Senhor, a bênção do céu. Aquelas bênçãos, Senhor, que estão nas regiões celestiais. Que alcancem toda a casa do Teu servo. Oro agradecido ao Pai. Obrigado, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno, nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Meus queridos e amados irmãos, então, uma vez mais, nós, depois de termos desfrutado de mais um banquete do convite que desceu do céu, desejo a todos um bom dia. Terça-feira, reunião de oração. Quinta-feira, estudo bíblico. Cá está aqui. Um grande abraço.